boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Eu louvo a Deus por esse privilégio que Ele nos concede de nos reunirmos, mesmo que à distância, mas juntos no único propósito, estudar a palavra de Deus. Que Deus seja louvado por você que está aí do outro lado, no celular, no notebook, no computador, na TV, neste momento, participando desse estudo da palavra de Deus. Que o Espírito Santo te visita nessa noite e se faça presente ao seu lado e capacita você, como eu peço que capacita a mim também, a compreendermos a palavra de Deus. Eu quero convidar você, antes de abrirmos a Bíblia, a cantar um hino, a preparar o nosso coração, a nossa mente para o estudo dessa noite. Vamos juntos cantar o hino? Amém. Que Deus seja louvado. Neste momento eu quero convidar você a fechar seus olhos e falar com Deus em oração também agora. Vamos? Maravilhoso Deus e Pai,
Louvamos o Teu nome porque nos dá o privilégio, ó Pai, mesmo à distância, nos unirmos para estudar a Tua Palavra. E que neste momento, ó Pai Santo, ao abrir Teu livro sagrado, que a pessoa do Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio e fale aos nossos corações. E que ao estudar a Tua Palavra nessa noite, ó Pai, possamos compreender a Tua verdade. E não só compreender, mas pôr em prática na nossa vida. Pois essas bênçãos nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Eu quero agradecer a todos os amigos, irmãos que têm compartilhado essa live, tem alcançado um número expressivo de pessoas. Algumas pessoas têm mandado mensagem agradecendo pelo estudo, e encontrei algumas pessoas na cidade, aqui de Regente Feijó, em Presidente Prudente, e as pessoas dizendo que está assistindo. Eu louvo a Deus por isso. E tudo isso é possível por causa de você, você que tem compartilhado. Então, quero mais uma vez fazer um apelo a você que compartilhe, divulga para o maior número de pessoas possíveis, para que todos possam ter o privilégio, assim como nós está tendo toda segunda-feira, de estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem alguém especial que gostaria que ela compreendesse um pouquinho mais sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus para a vida dela. Então, esse é o momento de você estar compartilhando. Vamos juntos compartilhar e alcançar aí o maior número de pessoas possíveis. Amém? Neste momento agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos fazer um estudo, para mim um dos melhores estudos, porque existe uma briga teológica em relação sobre o que nós somos salvos. Nós realmente somos salvos por guardar a lei, pelas nossas obras ou pela graça? Muitas pessoas dizem assim que as pessoas do Velho Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias, os cristãos ali, eles eram salvos por guardar a lei, por praticar as boas obras. Mas no Novo Testamento agora, nós não vivemos mais debaixo da lei, sim da graça. Então nós não precisamos da lei para ser salvo, unicamente da graça. Mas será que o povo do Velho Testamento, eles eram salvos por obras? Será que realmente eles eram salvos por guardar a lei? Agora que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso pecado, então agora nós vivemos na graça, não precisamos guardar mais a lei? O que a Bíblia fala? Será que desde Adão até hoje, nós somos salvos unicamente pela graça? A Bíblia vai nos dar essa resposta. É necessário nós buscarmos na fonte. Não ficar ouvindo de uma pessoa ou de outra, mas sim ver o que Deus realmente tem falado para nós. E nós vamos começar o estudo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E nós vamos ver como que as pessoas naquela época eram salvas. Será que realmente elas eram salvas por praticar boas obras? Será que as obras é que realmente conduzia elas à salvação? Olha só o que fala Gênesis capítulo 6, o verso 8. Gênesis 6, 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha só, o capítulo 6 vem nos mostrando Deus triste. Ele ficou entristecido pela situação da raça humana. Quando nós olhamos para o verso 5, diz que Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente o desejo do coração do homem para o mal. E aí Deus olha para a situação do ser humano e ele fala: vou destruir, porque a maldade está terrível. Mas diante dessa maldade terrível, Deus olha para Noé e diz que Noé achou graças aos olhos de Deus. Ou seja, Noé, ele foi salvo não porque ele praticou boa obra, mas pela graça de Deus. Porque todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas agora Noé era um homem que, mesmo falho, mesmo cheio de pecado, era um homem temente a Deus. Um homem que não se misturou com as práticas idólatras daquela época. E Deus então, por misericórdia, ele salva Noé e sua família. Não foi a arca que Noé construiu perfeita, que aguentou o dilúvio. Foi a proteção de Deus. Por mais resistente que seja aquela madeira que Noé construiu a arca, ela não seria suficiente para suportar as ondas do dilúvio. Mas a graça de Deus os protegeu. Então Noé foi salvo pela graça. E isso nós estamos vendo no livro de Gênesis. Ou seja, a pessoa guardava os mandamentos, Noé guardava os mandamentos de Deus, guardava. Mas isso não queria dizer que ele estava salvo porque estava guardando os mandamentos de Deus. Noé foi salvo porque ele creu em Deus.
E ele crê em Deus, aceitar Deus como seu salvador pessoal, permitiu que ele fosse salvo pela graça de Deus. Porque Noé também era pecador. E lá em Romanos, nós vimos em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então o que estava preparado para Noé também era a morte. Mas Noé foi salvo unicamente pela graça. Vamos ver mais uma passagem? Vamos agora aqui em Gênesis mesmo, capítulo 15. Gênesis 15, o verso 6. Aqui vem falando de Abraão. E diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. E se nós olharmos as obras de Abraão, foram obras tremendas. Mas a Bíblia não fala que foi imputado por justiça as obras de Abraão, mas sim por ele crer. Ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós estamos vendo aqui 2 versos no livro de Gênesis, mostrando que as pessoas eram salvas unicamente pela graça. É somente a graça de Cristo que nos salva. Mas será que existe mais alguns textos no Velho Testamento que mostra que nós somos salvos pela graça? Convido você agora a abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 6. Vamos lá em Salmos. Salmos, capítulo 6. O verso 4. A palavra de Deus diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Aqui Davi, ele entoando esse salmo, ele fala: volta-te, Senhor, e livra-me, livra a minha alma, minha vida. A palavra alma aqui também é o sentido de vida. E ele fala: salva por tua graça. Davi, ele reconhecia que tudo que ele fizesse como ser humano não era suficiente para a sua salvação, e ele clama a Deus: salva-me por tua graça. E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas Davi sabia que ele era dependente de Deus, e que ele precisava da misericórdia de Deus para ser salvo. Vamos ler mais um texto? Vamos aqui mesmo em Salmos, olha só o que fala Salmos aqui agora, capítulo 15, o capítulo 13, o verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se no meu coração na tua salvação. Mais uma vez, Davi, dizendo que ele confiava na graça de Deus. Olha só esse texto agora que está em Salmos, capítulo 86. Salmos 86, o verso 15. Salmos 86, verso 15, Davi está fazendo uma referência ao Êxodo, capítulo 34, do verso 6 ao verso 9. Ali em Êxodo 34, verso 6 a 9, Moisés, ele clama a Deus pela misericórdia de Deus. E Moisés, no verso 9, fala assim: eu achei graça aos seus olhos, caminha no meio de nós. Então Moisés, ele está fazendo uma oração clamando a Deus, e Davi fazendo referência ao capítulo 34, do 6 ao 9 de Êxodo, ele fala aqui no verso 15 assim, capítulo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia, em verdade. Davi confiava na graça. Davi, ele sabia que ele era salvo pela misericórdia de Deus. Então no Velho Testamento, nós vemos que nós não somos, as pessoas não eram salvas por guardar a lei. Elas guardavam a lei porque já estava salva em Cristo Jesus. Então a lei não salva, o que salva é a graça. Então por que o povo do Velho Testamento guardava a lei? Algumas segundas adiante aqui, nós vamos estar fazendo um estudo sobre leis. E aí então nós compreenderemos melhor por que o Antigo Testamento guardava a lei. Por que ali guardava a lei? E será que no Novo Testamento os apóstolos também guardavam a lei? Nós vamos ver isso mais adiante. Mas hoje nós vamos estar falando somente sobre a salvação pela graça. E aqui nós vimos alguns versos do Velho Testamento que as pessoas eram salvas unicamente pela misericórdia, pelo amor de Deus. Nada que elas faziam era suficiente para a salvação. Elas confiavam que o cordeiro que elas levavam ali diante do santuário, confessava os pecados, degolava o cordeiro, o sangue era aspergido no santuário. Elas criam, elas confiavam que aquele sangue simbolizava que um dia Cristo viria morrer por nós pecadores. Elas criam nessa promessa de Deus, mas as obras que elas faziam não era suficiente para salvá-las. Somente a graça de Deus é suficiente para nos salvar, assim como foi suficiente para salvá-los. E agora então nós vamos ver no Novo Testamento.
Será que as pessoas do Novo Testamento também criam que a salvação é pela graça? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Atos 15, verso 11. A palavra de Deus diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. É interessante notar que aqui é Pedro falando. Pedro estava tendo um concílio em Jerusalém, e ali Pedro tomou a palavra, pediu a palavra para ele, e ele começou a fazer o seu discurso. E ali no final do seu discurso ele fala que nós cremos que somos salvos pela graça, como aqueles foram. Aqueles quem? Se você ver o verso 10, você vai ver dizendo assim: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E aí então ele fala que nós cremos que somos salvos pela graça, como aqueles quem? Os seus pais, os pais do Antigo Testamento. Aqui Pedro está fazendo alusão aos profetas, aos reis, aos sacerdotes que viviam ali, que está relatado as suas histórias no livro de Gênesis a Malaquias. Pedro ele fala que eles foram salvos pela graça, assim como nós também somos salvos pela graça. A Bíblia é repleta de passagens nos mostrando que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, não vai nos conduzir para o céu, mas unicamente a graça de Deus. Mas eu pergunto, quando nós estamos em Cristo Jesus, tem que haver uma transformação. Não adianta você dizer: eu estou em Cristo Jesus, eu sou salvo pela graça, mas não obedecer a palavra de Deus. Como está a sua vida? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você crê que você é salvo unicamente pela graça? Mas essa graça, ela não te dá o direito de você quebrar os mandamentos de Deus. Ela não te dá o direito de você viver a vida do jeito que você quer. Essa graça não dá o direito de você olhar para algumas passagens da Bíblia e fazer com que aquelas passagens se encaixem ao seu estilo de vida. Não. A graça de Deus, Ele te dá o direito à salvação. Mas para isso você precisa também obedecer. E por você já estar salvo em Cristo Jesus, começa a fluir em você boas obras. Eu quero convidar você a ler mais um texto da Bíblia que está em Efésios. Capítulo 2, verso 8, perdão. Efésios 2, 8. Esse texto é um texto que muitas pessoas pegam esse texto para dizer que você não precisa guardar os mandamentos, que você não precisa obedecer mais a lei, porque a obra não precisa de obra. E olha só o que fala esse texto: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E realmente, não é as suas obras que vai te conduzir à salvação, mas por você já estar salvo em Cristo Jesus, você pratica boas obras. Não tem como eu dizer que eu sou cristão e viver uma vida desgarrada, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de roubo, uma vida de mentiras. Não tem como eu dizer que ser cristão, mas fazer tudo aquilo que o mundo está fazendo. O cristão, ele anda na contramão do mundo. Nós somos salvos mediante a graça de Cristo Jesus, não das nossas obras, mas por eu ser salvo mediante a graça de Cristo Jesus, a minha vida tem que ser diferenciada. A minha conduta diante da sociedade tem que ser diferente. O mundo pode dizer que aquilo é certo, mas se Deus está falando que é errado, eu fico com a palavra de Deus. As obras, volto a repetir, não vai me salvar, mas ela mostra de que lado eu estou. Ela mostra se realmente eu sou cristão. Os discípulos, quando eles caminhavam pregando o evangelho, as pessoas olhavam para eles e falavam: esse teve um encontro com Cristo, porque até a sua fala é diferente, o seu andar é diferente. Então o cristão, a sua fala deve ser diferente da do mundo. O seu andar deve ser diferente do mundo. O que você ouve é diferente do que o mundo tem colocado para você ouvir. Você compreende? A obra não vai te conduzir à salvação, mas ela mostra de que lado você está. Somos salvos unicamente pela graça. Vamos ler mais um texto? Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 diz assim:
sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós vimos algumas passagens, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, ou seja, de toda a Escritura, mostrando que nós somos salvos unicamente pela graça. Somente em Jesus é que nós achamos a salvação. Somente em Cristo é que nós podemos um dia morar no céu. Somente pela graça de Cristo. Mas o que cabe a nós então? Qual é o nosso papel nesse grande conflito? O que nós devemos fazer? Eu quero apresentar para você nessa noite 6 passos. 6 passos que nos mostram de que lado nós estamos. 6 passos que nos mostram que realmente aceitamos a graça de Cristo. Porque a graça é um presente que nós não merecemos. Tanto é que a palavra graça é um dom imerecido. Eu e você não merecia essa graça, mas Cristo nos deu. É um presente. E esse presente está à disposição minha e sua. Basta simplesmente aceitarmos. Mas para aceitarmos esse presente, nós precisamos dar 6 passos. E quais são esses 6 passos? Abra sua Bíblia em Atos mesmo, capítulo 16, o verso 30 e 31. Atos 16, verso 30 e 31. Atos capítulo 16, o verso 30 e o 31 diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. O primeiro passo para mostrar ao mundo que aceitamos a graça de Cristo é crer. Crer em Jesus. Aqui, um carcereiro, um pagão, um homem que tinha vários deuses, mas aqui agora, na prisão, ele tem um testemunho vivo, ele vê algo sobrenatural acontecendo. Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados, e lá na prisão, no fundo da prisão, na parte mais inferior da prisão, Paulo e Silas estavam algemados, tanto as mãos como os pés, mas a boca dele estava aberta, e eles louvavam a Deus. E nesse louvor a Deus, diante de tamanho sofrimento ao qual aqueles homens estavam passando, Deus ouviu o louvor. E à meia-noite, as cadeias das suas mãos e dos seus pés caíram. Houve um tremor. A porta da prisão foi aberta. E o carcereiro pensou em tirar a própria vida. Então Paulo fala: não faça nada com vocês, porque estamos todos aqui. E o carcereiro ficou espantado com tudo aquilo que estava acontecendo. E percebeu que o Deus de Paulo e de Silas era um Deus diferente. E ele queria experimentar sobre esse Deus. Ele queria conhecer mais sobre esse Deus. Ele queria ser salvo. E ele pergunta então para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo dá a resposta: crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Se você realmente aceita a graça de Cristo, você precisa crer que Ele é suficiente na sua vida. Não importa quais são as lutas, não importa quais são as provas que você está enfrentando neste momento. Nessa época de pandemia, talvez eu tenha falado para alguém neste momento que está passando por um momento difícil na vida. Talvez está enfermo, aí no seu quarto, isolado da sociedade. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu alguém, um ente querido, por causa dessa doença terrível que está assolando o mundo. E diante dessa situação, começa a gerar dúvida na sua mente. Mas você precisa crer que Jesus está no controle de tudo. Você precisa crer que Jesus é suficiente para a sua vida. Você compreende? Esse é um passo muito importante para aceitarmos a graça de Jesus. Vamos ver qual é o segundo passo? Aqui mesmo em Atos capítulo 3, o verso 19. Atos capítulo 3, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Esse é o segundo passo: arrependimento e conversão. Se eu realmente creio em Jesus, eu dei esse passo, eu creio, Senhor, que o Senhor é suficiente na minha vida. Então agora eu preciso me arrepender dos meus pecados e me converter. Eu preciso agora entender que aquela vida que eu estava vivendo, aquela vida desgarrada, aquela vida segundo a vontade da carne, segundo a vontade do mundo,
Eu preciso entender que aquilo é errado e me arrepender dos meus pecados. E não somente arrepender, mas se converter. Se converter é abandonar aquela caminhada que eu estava fazendo e retornar agora para os braços do Pai. Esse é o segundo passo, arrependimento e conversão. Neste momento, será que eu estou falando para alguém que está passando por essa luta? Sabendo que está errado, sabendo que está errada, que a vida que você está vivendo não é a vida do agrado de Deus e precisa passar por um arrependimento verdadeiro e passar por essa conversão? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que está nessa situação? Eu quero dizer para você, você pode. Clama a Deus neste momento, o Espírito Santo fará uma obra tremenda na sua vida. Porque a graça de Deus está disposta para você. Está nesse momento aí, basta você aceitar. Se você já deu o primeiro passo, quer crer, arrependa dos seus pecados, se converta a Deus. E quando você se converte a Deus, você agora precisa dar o terceiro passo. Vamos ver qual é o terceiro passo? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. 1 João está perto de Apocalipse. A palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O terceiro passo é confessar, confissão. Mas essa confissão você deve fazer para quem? Para Jesus. Porque Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os nossos pecados e de toda injustiça. Eu não preciso confessar o meu pecado para um líder religioso. O líder religioso é pecador como eu e você. Ele também precisa confessar os seus pecados a Jesus. Compreende? Nossos pecados, só quem tem poder de perdoar é Jesus. Porque foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário. Foi Ele que derramou seu sangue inocente para nos purificar, para nos limpar. Então somente Ele tem poder de nos perdoar. E se você realmente crê em Jesus, arrependeu dos seus pecados, se converteu ao Senhor, e agora você precisa confessar unicamente ao Pai, unicamente a Jesus. Você precisa confessar os seus pecados à divindade, não aos seres humanos. Nenhum ser humano tem poder para te purificar, para te limpar. Existem pessoas que pagam penitência, que fica se automutilando por causa dos seus pecados. Não faça isso. Jesus já sofreu lá na cruz. Ele já pagou o preço. Ele já derramou o sangue dele, inocente, lá por mim e por você. Não precisa hoje você ficar cada vez mais sofrendo por causa de um erro que você cometeu no passado. Simplesmente confessa. Dobra seu joelho aí mesmo onde você está e fala: Senhor, me arrependo dos meus pecados. E neste momento eu peço ao Senhor perdão. Apaga essas transgressões minhas. Limpa o meu coração. Sabe, Davi, quando ele realmente caiu em si, que ele tinha cometido um pecado terrível, ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. E ali naqueles salmos, eu desafio você a ler esses dois salmos, você vai ver ali Davi confiando plenamente em Deus, entregando o seu coração a Deus, abrindo o seu coração a Deus e confessando os seus pecados a Deus. Davi não foi no profeta Natã falar: Natã, me perdoa por causa dos pecados que eu cometi. O profeta Natã era o líder religioso de Israel. Não, Davi não foi a Natã. Davi recorreu a Deus. E Davi foi perdoado. Você quer ser perdoado? Quer ser perdoado? Entrega a sua vida a Deus. Confessa os seus pecados a Deus. Esse é o terceiro passo. Confissão. Qual será o quarto passo então? Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 19. Mateus 19, verso 16 e 17. Mateus capítulo 19, verso 16 e 17 diz assim: eis que alguém, aproximando-lhe, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus, ele falou para um jovem rico: você quer ter a vida eterna? Então guarda os mandamentos. Esse é o quarto passo.
Não dá para aceitar a graça de Deus sem obedecer a palavra de Deus. Lá em João capítulo 15, verso 10 diz: se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Você compreende? Jesus ele está dando uma ordem para o jovem rico, e também essa ordem vem a mim e a você. Se eu quero realmente entrar na vida eterna, se eu quero realmente receber a salvação, eu preciso guardar os mandamentos. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque eu aceitei a graça de Cristo em minha vida. E por eu aceitar a graça de Cristo em minha vida, eu obedeço a sua palavra. E Cristo ele deu uma ordem: quer entrar na vida? Guarde os mandamentos. Portanto, eu guardo os mandamentos porque Deus mandou eu guardar os mandamentos. Esse é o quarto passo. Será que você, neste momento, está tendo dificuldade em compreender isso? Será que essas palavras que acabamos de ler não estão tão claras? Por que será que tantas pessoas têm dificuldade em guardar os mandamentos? O que acontece? Será que os bens materiais, os nossos sonhos terrestres são maiores que os sonhos de Deus? Existem muitas pessoas que estão tão apegadas às coisas deste mundo, às coisas terrestres desse mundo, que têm dificuldade de obedecer a palavra de Deus. E Deus está chamando eu e você para desapegar das coisas terrestres. E Deus aqui, Jesus aqui, ele faz um apelo para esse jovem. Porque esse jovem agora fala para Jesus: Senhor, eu guardo os mandamentos. Mas ele não guardava com amor. Era um mero formalismo. E quando nós guardamos os mandamentos com formalismo, não vale. E Jesus percebeu que o coração daquele jovem estava pegado nos bens materiais que ele tinha. E os bens materiais poderiam tirar ele do céu. Então Jesus fala: vende tudo que tem e segue-me. Sabe o que o relato fala? Que aquele jovem entristeceu. E o relato também fala: Jesus o amou. A história desse jovem poderia ter sido diferente. Jesus sabia que poderia ser diferente se aquele jovem naquele dia aceitasse a graça de Jesus. Mas infelizmente, aquele jovem se retira da presença de Cristo. E no ano 70, quando Jerusalém foi atacada pelos romanos, aquele jovem pereceu dentro da cidade com toda a sua riqueza, com todos os seus bens terrestres. Jesus muito em breve voltará para buscar os seus para o céu, para levar para os céus. E nesse momento ele está falando para mim e para você: desapega das coisas terrestres e se apega às coisas celestiais. Ele nesse momento não está falando para você vender nada, mas ele está pedindo para que você abra o seu coração para as coisas celestiais. Para de ficar focado somente nas coisas terrestres. Tudo isso vai passar. Tudo que está aqui é passageiro, é perecível. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você é eterno. Então por isso ele fala para mim e para você: guarda os mandamentos. Esse é o quarto passo. Guardar os mandamentos. Vamos ver agora qual que é o quinto passo? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos é depois de Mateus, o capítulo 16. Marcos, capítulo 16, o verso 16. Veja bem, o primeiro passo nós vimos que está lá em Atos, capítulo 16, 30 e 31, que é crer. Crer no Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo. Se eu creio, se eu aceito a graça de Cristo, eu creio nele, então eu vou para o segundo passo, que está lá em Atos, capítulo 3, o 19 e o 20, que é arrepender e converter. E é lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que nós devemos confessar. Esse é o terceiro passo. O quarto passo nós vimos agora, que é guardar os seus mandamentos. Se eu creio em Jesus, se eu me arrependi dos meus pecados e me converti a Ele, e confessei os meus pecados a Ele, e agora entendi na sua palavra que eu devo guardar os seus mandamentos, qual seria o quinto passo? Está aqui em Marcos 16, 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O quinto passo é ser batizado. Nós vamos fazer um estudo somente sobre o batismo. Por que eu devo ser batizado? Você vai compreender um pouquinho mais sobre isso.
Mas se eu realmente creio em Jesus como meu Salvador, se eu me arrependo dos meus pecados, me convertir a Ele, convencer os meus pecados, estou guardando os seus mandamentos, qual é o passo seguinte? Ser batizado. E o batismo por imersão. O batismo por imersão. Então, se realmente você ainda não foi batizado, batizada, e que a partir de hoje você entende que você precisa crer em Jesus, que a salvação é unicamente pela graça, e você está disposto, disposta a se converter, a se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor, confessar seus pecados unicamente a Cristo e guardar os seus mandamentos, você precisa agora entrar no quinto passo. É tomar uma decisão de ser batizado, batizada. Você precisa procurar uma igreja adventista mais perto de você, conversar com o ancião, conversar com o pastor, pedir para preencher sua ficha e o mais breve possível descer as águas. Jesus está prestes a voltar e Ele quer te conduzir para o céu. Mas para isso, se você está preparado, preparada, se você está sentindo o chamado de Deus, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo te chamando para descer as águas e nada está te impedindo, você precisa tomar uma decisão e dizer a Jesus: eu aceito. Porque eu aceitei a sua graça e eu quero dar esse quinto passo. Eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. E eu quero fazer um apelo, neste momento, antes de acabar o estudo. Se alguém que está ouvindo essa mensagem, se alguém que está participando dessa série de estudo, e sente no coração o desejo de realmente ser batizado, não estou dizendo agora, neste momento, mas, ou quer se preparar um pouquinho mais, mas sente o desejo de ser batizado, está aí na telinha. Você vê o número, o WhatsApp e a palavra eu aceito. Escreve aí, eu aceito. Eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. Nós vamos preparar para que você realmente desça as águas em nome de Jesus e seja batizado e seja o seu nome escrito no livro da vida. E que você receba o selamento do Espírito Santo. Se realmente você quer, está o número aí do WhatsApp. Escreve aí, eu aceito. E eu vou estar orando especialmente por você. E muito em breve, eu quero ter o privilégio de vê-la sendo batizada. Vamos ver agora qual que é o sexto passo? O quinto passo é ser batizado. O sexto passo está lá em Mateus, capítulo 24, verso 13. Mateus 24, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Veja bem, primeiro passo, crer. Segundo, arrepender e converter. O terceiro, confessar. O quarto, guardar os mandamentos. O quinto, ser batizado. E o sexto é perseverar. Porque não adianta nada eu chegar agora, eu fui batizado e no meio do caminho eu desisto. Eu preciso ser perseverante. Por que ser perseverante? Porque não é tão fácil assim como muitos pregam por aí. É uma batalha constante, é uma guerra espiritual constante. O bem e o mal está degladiando constantemente por você. Um quer te destruir, mas Jesus quer te salvar, quer te conduzir para as mansões celestiais. E essa guerra é constante na sua mente. E você precisa diariamente tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, por isso que você deve ser perseverante. Vem lutas, vem provas, vem tantas coisas na nossa vida e nós precisamos tomar decisões diárias. Sabe, talvez eu estou falando para alguém nesse momento que está pensando em desistir, que já foi batizado, batizada, está passando por um momento difícil na sua vida. Talvez eu estou falando para alguém que tem orado e parece que a sua oração não é ouvida por Deus. Parece que nunca você é atendido, atendida. E nesse momento, então, você acha que há algo errado na sua vida e que não vale a pena continuar. Eu quero dizer para você que Deus está falando que aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo. Continue perseverante. Olhe para a história de Jó. O homem que perseverou. E as bênçãos que esse homem teve. Deus quer te dar uma bênção maior do que Ele deu para Jó. Aqui enquanto Jó esteve nessa terra. Deus, Ele quer te dar a vida eterna. Sabe? Entrega a sua vida a Deus. Continue firme, não desista. Diante dessa pandemia, muitas pessoas estão desanimadas, estão tristes.
Estão desapegando da palavra de Deus, se apegando aos bens materiais, às coisas palpáveis. Por favor, não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Talvez eu estou falando para alguém neste momento, que acha que se afastou tanto, que foi tão longe, que não há mais solução, não há mais jeito para a sua vida. Eu quero dizer para você que há. E eu quero contar uma história de um personagem bíblico, um rei chamado Manassés. Se você quiser pesquisar sobre a história desse rei, está no livro de Isaías, está no livro de Crônicas. Esse rei era tão terrível, que ele oferecia os seus filhos a um deus chamado Moloque. Era uma imagem que ficava com a mão assim, debaixo aqui tinha fogo. Ele colocava a criancinha, o seu filho, na mão dessa imagem. E ali aquela criança era aquecida pelo fogo a ponto de ser cozida. E oferenda a um deus pagão. Ele era feiticeiro, necromante. Sabe, esse rei fazia tudo que era errado. Colocou poste ídolos dentro do santuário de Deus. Ele mandou matar Isaías cerrado ao meio. Mas um dia, os assírios levaram ele cativo. E ele foi aprisionado. E lá na cadeia, lá no fundo da prisão, ele começa a reconhecer que ele estava fazendo as coisas erradas. Ele se arrepende dos pecados. Ele se converte. E confessa os seus pecados a Deus. Sabe o que Deus fez? Perdoou todos os pecados de Manassés e restituiu ele no trono. Eu duvido que você tenha feito coisas terríveis como o rei Manassés fez. Se Deus fez um milagre na vida do rei Manassés, você acha que ele não vai fazer na sua vida? Lógico que vai. Seja perseverante. Confia em Deus. Entrega a sua vida a Deus. Não importa o seu passado. Deus está preocupado com o seu presente, com o seu agora. E Ele quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Porque se realmente eu aceito a graça de Cristo, eu caminho esses 6 passos. E caminhar esses 6 passos é ser uma nova criatura. É viver uma vida para Cristo. É isso que Cristo quer de mim e de você. Que nós sejamos nova criatura. Que nós possamos abandonar esse mundo de pecado, essa vida pecaminosa, e cada dia mais, pelo poder do Espírito Santo, nos aproximarmos de Cristo. Você gostaria de cada vez mais se aproximar de Cristo Jesus? Você aceita a graça de Cristo Jesus na sua vida? Você crê que você é salvo unicamente pela graça? Você crê que somente Cristo pode te libertar? Somente Cristo pode te salvar? Mas você também crê que a graça não te dá o direito de abandonar a obediência a Deus? Você precisa ser obediente, porque se você realmente aceitar a graça, automaticamente você obedece a palavra de Deus. E esse espaço deve ser crucial na sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a aceitar a graça de Cristo. Algo que eu e você não merece, mas Ele nos deu. Está aí, para você abraçar, para você segurar e dizer, eu não largo mais, porque eu creio que eu sou salvo unicamente por Cristo Jesus. Se você crê e você aceita essa graça na sua vida e quer fazer uma mudança na sua vida, quer entregar sua vida totalmente a Cristo Jesus, eu quero fazer um apelo para você. O Carlos vai cantar uma música. Essa música fala da graça de Cristo. Não importa onde você está, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar até se você quiser chegar um pouquinho mais perto da tela. Chegue, se aproxima. Ouça essa música e faça uma entrega a Cristo. Jesus quer te visitar neste momento. Ele quer fazer uma obra de transformação na sua vida. Ele quer limpar o seu coração. Ele quer te purificar. Ele quer te preparar para o reino celeste. Aceita esse convite de Cristo. Ouça essa canção cantada pelo Carlos e toma uma decisão ao lado de Jesus. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos
se espalham no chão, onde todos que chegam cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fica. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move e a certeza que Cristo em breve virá. Perdão se recebe, se aceita e fica. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim.
você também. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por esse belo louvor na voz do Carlos e pela sua decisão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez você está com alguma dúvida, pensando que, será que realmente é o Espírito Santo? É, o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E eu creio que muito em breve, você será batizado, será batizada. E você vai ver a alegria que é de estar ao lado de Cristo Jesus. Eu vou orar por você que tomou essa decisão, por todos que participaram dessa live, e não foi pouca gente, foi centenas de pessoas, louvado seja Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus por esse privilégio de poder estar transmitindo essa mensagem para tantas pessoas. Mas eu também quero orar em especial por um pedido que chegou em minhas mãos hoje. A Gabriela Aparecida da Silva, tem apenas 9 meses, já passou por algumas cirurgias, os médicos deu poucos dias de vida e estão pedindo oração por ela. Eu quero convidar você também a estar orando por essa pessoa. E devido a vários pedidos que vieram de oração, nós estamos com a caixinha aqui que o pastor usa todos os cultos aqui orando. Nós também neste momento estaremos orando por todos os pedidos que foram feitos, que está aqui na caixinha, especialmente também pela Gabriela e pela sua decisão. Então eu quero convidar neste momento você a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai que habita no mais alto do céu e que se faz presente em cada lar, em cada local que essas pessoas estão ouvindo a Tua voz. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por essa noite que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio de juntos, unidos, estudar a Tua palavra. E entendermos, ó Pai, que a Tua graça é que nos salva. Que de nós não podemos fazer nada para ser salvos, mas através da Tua graça podemos caminhar os passos que nos conduzem à vida eterna. Louvamos ao Teu nome, ó Pai, porque decisões foram tomadas nessa noite. Que Seu Santo e Bom Espírito continue trabalhando no coração de cada pessoa, ó Pai, que assistiu, que participou junto conosco. E que elas, ó Pai, possam se preparar para Teu encontro com o Senhor. Pai eterno, Pai de amor e toda a glória. Neste momento queremos colocar em Tuas mãos. Queremos que esse pedido chegue ao Teu trono da graça. A Gabriela, ó Pai, uma jovenzinha, 9 meses, ó Pai querido. Para os médicos disseram poucos dias de vida, mas, ó Pai, nós queremos colocar a Gabriela nas Tuas mãos, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ó Pai. Por favor, opera um milagre na vida da Gabriela. Que as pessoas possam, ó Pai, ter a certeza, ó Pai, que o Senhor está cuidando dela, que o Senhor está, ó Pai, restaurando a saúde dela. Os médicos podem dizer uma coisa, mas nós confiamos no Senhor, e queremos, ó Pai, suplicamos, que o Senhor, neste momento, ó Pai, visita a Gabriela, restaura, ó Pai, que o Seu nome seja honrado, que o Seu nome seja glorificado na vida da Gabriela. Também, ó Pai querido, queremos suplicar as Tuas bênçãos, sobre cada pedido que foi feito nessa noite. Por favor, ó Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe as lutas, as provas que tem enfrentado. Por favor, derrama Tuas bênçãos sobre a vida de cada pessoa. Sobre a vida de cada pessoa que fez o seu pedido. Que eles possam, ó Pai, ter a certeza que o Senhor o ouviu. E que o Senhor está atendendo conforme a Tua perfeita vontade. Pois essas bênçãos nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua participação, pela colaboração que vocês têm nos dado, compartilhando essa live. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, continuarei orando por vocês, e que nós possamos, segunda-feira, que vem, estarmos aqui mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Mas eu quero lembrar vocês que na quarta-feira teremos o culto de oração aqui com o pastor Flávio. Na sexta-feira também já virou uma tradição aqui o culto de pôr do sol, ok? E no sábado teremos a escola sabatina, o culto divino, e no domingo também o culto evangelístico. Então você percebe aí que nós, mesmo aí diante dessa quarentena aí que nunca passa, né? Nós ainda continuamos tendo o privilégio de louvar a Deus através da live. Então participa de todos esses cultos. Você será sempre bem-vindo, bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Tchau.
veloz a eternidade vem me alcançar. Logo mais a perfeição do Éden vai voltar. O reino vem pra compensar a fé dos que proclamam. O reino vem pra compensar a fé dos que o esperam. Oh, 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 logo mais o que eu conheço vai se transformar, e os portais da eternidade vou atravessar. O reino vem pra confirmar a fé dos que proclamam. O reino vem pra compensar a fé dos que o esperam. Oh, 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 o reino vem, o reino vem pra confirmar a fé dos que proclamam. O reino vem, o reino vem pra confirmar a fé dos que proclamam, pra compensar a fé dos que me esperam. Há um reino que ainda não conhecemos, um reino que tem o seu próprio sol e o seu próprio mar. Há um reino com 12 portais que permitem o ingresso somente aos amigos do rei. Há um reino que ainda não conhecemos, cujo monarca é sábio demais para errar e bondoso demais para reter a sua bênção. Rios de água viva jorram de seu trono e saciam o seu povo de eternidade a eternidade. Há um reino de casas coloridas, aventuras inofensivas e sabores raros ao paladar. Ali a paz triunfa e o para sempre é servido para sempre.